Me chamo Edson Rodrigues, estou aqui gravando mais um vídeo para vocês e hoje eu vou contar um pouco da história do município de Dois Riachos, como se iniciou, em que ano chegou os primeiros habitantes. Antes de iniciar o nosso vídeo, gostaria de dizer que eu estou de chapéu, estou de óculos, camisa azul, crucifixo, calça jeans, bota. E o primeiro habitante que se tem notícias da cidade de Dois Riachos, onde hoje fica localizado o município de Dois Riachos, foi o Zé Garcia. O senhor José Garcia, ele chegou a essas terras por volta de 1830. Foi o primeiro habitante de que se tem notícia, foi o seu José Garcia. E ele se apossou das terras, onde hoje fica localizado o bairro Alto da Conceição, até o sítio Garcia, que é onde eu estou aqui agora. E por causa do Zé Garcia, foi que se deu nome ao sítio Garcia e ao Riacho Garcia, que é esse que a gente está aqui. Por isso que eu vim gravar esse vídeo para vocês, começar daqui. Porque em 1830 foi aqui que chegou o senhor José Garcia. E ele trouxe consigo alguns escravos, que se chamaram os Conceição, que mais tarde deram origem ao bairro Alto da Conceição. E o senhor José Garcia se fixou aqui, perto desse riacho. Aqui ele fez a sede da sua propriedade e daqui ele deu espaço ao Eusébio, ao seu Joaquim Rodrigues Soares, o famoso Joaquim Eusébio. E os Eusébios até hoje habitam aqui no sítio Garcia. E por volta de 1907, aí chegou a essas terras um homem chamado Miguel Vieira de Novaes, que foi o fundador da nossa cidade de Dois Riachos. Miguel Vieira de Novaes veio do povoado Pai Mané, lá ele nasceu, e por volta de 1907 ele chegou onde hoje fica localizado o município de Dois Riachos. Comprou alguns terrenos do senhor José Garcia, que foi o primeiro habitante, onde hoje é a zona urbana de Dois Riachos, era toda do seu Miguel Vieira de Novaes, e lá ele comprou. Então, por volta de 1907, como eu falei, chegou a essas terras o senhor Miguel Vieira de Novaes, na época então com 25 anos de idade. E aqui, na localidade denominada Garcia, sítio Garcia, por causa do Zé Garcia, que a gente já falou no início do vídeo, e o seu Miguel Vieira de Novaes comprou as terras onde hoje é localizado a zona urbana de Dois Riachos, seu Miguel Vieira de Novaes. E por volta de 1911, o desbravador Delmiro Gouveia fez uma estrada que dá acesso hoje à atual cidade de Delmiro Gouveia a Maceió. Na época era povoado de pedra lá em Delmiro Gouveia, né? E o senhor Delmiro Gouveia construiu a estrada. Como essa estrada passava por aqui, muita gente veio para trabalhar na construção da estrada e compraram alguns terrenos ao senhor Miguel Vieira de Novaes, onde veio a ficar um local bem habitado. O sítio Garcia ficou bem habitado com a construção da estrada que liga a cidade de Delmiro Gouveia a Maceió, hoje atual BR-316, mas na época estrada de chão aberta pelo desbravador Delmiro Gouveia, que já passava dentro da localidade de Garcia, que pertencia a Miguel Vieira de Novaes. Então algumas pessoas vieram para trabalhar na estrada, compraram alguns pedacinhos de terra e se fixaram aqui. Pouco tempo mais tarde, lá na década de 30, se deu início à construção da nossa conhecida Ponte Velha. Na década de 30 começou a ser construída essa ponte, que vocês veem aqui ao fundo. E o senhor Miguel Vieira de Novaes, com inteligência bem à frente do seu tempo, construiu um barracão, para nesse barracão ele alojar os operários que vieram trabalhar na construção dessa ponte. E vieram operários e vieram mais, foi preciso abrir uma correspondência, um correios, teve que abrir, e com pouco tempo já tinha um povoado. Povoado esse que foi fundado pelo senhor Miguel Vieira de Novaes, por causa do barracão que ele fez e alojou os operários daqui dessa ponte. E ele era uma espécie de faz-tudo, ele era o mestre de obra, ele era o professor e ele era o dono do barracão.
de tudo o seu Miguel Vieira de Novaes fazia. E algumas pessoas, alguns operários que vieram trabalhar na construção dessa ponte, gostaram do lugar e ficaram morando aqui. E pouco tempo mais tarde, por causa dessas pessoas que se fixaram aqui, que ficaram morando, que fizeram suas casas, deu-se início a um povoado Garcia, que antigamente Dois Riachos se chamava Garcia, antes de ser emancipado, chamava povoado Garcia. O povoado Garcia foi crescendo, seu Miguel Vieira de Novaes foi vendendo mais terras, foram chegando mais famílias, chegaram para morar aqui os Beatos, chegaram para morar aqui os Ferreiras. Uma curiosidade sobre os Ferreiras: chegou para morar aqui na localidade Logradouro, logo ali ao meu lado direito aqui, Logradouro, um senhor chamado Amaro Ferreira, que deu origem ao nome do riacho Amaro Ferreira, que é o riacho que passa no açude do Pai Mané e despeja nesse rio aqui, Rio Dois Riachos. Seu Amaro Ferreira era tio de Virgulino Ferreira, o famoso Lampião, cangaceiro. E seu Amaro Ferreira morava ali no Logradouro. Outro tio de Lampião também veio para essa localidade e ficou um pouco mais à frente, ali no município de Major Isidoro, no sítio Garganta, que era o senhor Dioclésio Ferreira, também tio de Lampião. Então, com a chegada dessas famílias, por causa da construção dessa ponte, primeiro por causa da construção da estrada que liga Delmiro a Maceió, se deu origem ao povoado Garcia, fundado pelo senhor Miguel Vieira de Novaes. Não esqueçam desse nome. O senhor Miguel Vieira de Novaes foi o fundador do povoado Garcia, que pouco tempo mais tarde foi batizado de Vila dos Dois Riachos. Por que Vila dos Dois Riachos? Porque era às margens do Rio Dois Riachos, que é esse rio que a gente está aqui. Esse rio é o Rio Dois Riachos, que deu nome à Vila dos Dois Riachos, e mais tarde, lá em 1960, bem um pouco mais tarde, deu nome à nossa querida e amada cidade de Dois Riachos. Nosso município de Dois Riachos leva esse nome de Dois Riachos por causa desse rio. E é interessante que quando Dois Riachos era povoado, tinha o nome de Garcia, que é o nome daquele rio afluente desse que a gente iniciou o vídeo. Quando foi emancipado, que passou a ser município, aí passou a levar o nome de Dois Riachos, que é esse rio aqui. Um rio também permanente, mas é um rio bem maior. Então o município de Dois Riachos leva o nome de Dois Riachos por causa desse rio, o Rio Dois Riachos. Há quem diga que o nome Dois Riachos é porque tem dois rios que cortam a cidade, o Dois Riachos e o Riacho do Mel. Mas não é por causa disso, é por causa do nome desse rio, Rio Dois Riachos. Em 1960, Dois Riachos foi emancipado. Dia 8 de julho de 1960, Dois Riachos foi emancipado. Então, por volta de 1960, mais precisamente no dia 8 de julho de 1960, Dois Riachos foi emancipado, desmembrando-se do município de Major Isidoro, a quem pertencia desde 1949. Antes de 1949, Dois Riachos pertencia ao município de Santana de Ipanema. Com a emancipação de Major Isidoro em 1949, Dois Riachos passou a pertencer a Major Isidoro. Na verdade, não Dois Riachos, né? O povoado Garcia, a Vila dos Dois Riachos. Em 8 de julho de 1960, Dois Riachos foi emancipado, passou a ser município e teve o seu primeiro prefeito, o interventor, seu Tibúrcio, né? Seu Tibúrcio foi o primeiro prefeito interventor. E teve o seu primeiro prefeito eleito, o senhor Antônio Francisco. Antônio Francisco foi o primeiro prefeito eleito do nosso município de Dois Riachos. Município esse que hoje já se encontra com 64 anos de idade. Então, aqui fica um resumo, um pouquinho da história do nosso município. Tem muito mais coisas que a gente pode contar, tem muito mais histórias que aconteceu desde a fundação do povoado, a emancipação do município. Muitas coisas aconteceram, muitos nomes precisam ser ditos aqui, mas quem sabe em outra oportunidade, em outro vídeo, a gente conta mais um pouquinho para vocês. A vocês, o nosso muito obrigado.